Irmãos, nessa noite, nesse nosso retorno, nós vamos iniciar a exposição de um pequeno livro que está na sequência do último livro que nós fizemos a exposição nas quintas-feiras. Então, nessa noite, nós iniciamos o livro de Ruth, que nos conta uma história que aconteceu dentro ou no período dos juízes. E nós vamos começar a estudar esse livro, pedir ao Senhor que nos fale. E nessa noite nós iremos ler apenas os 5 primeiros versículos do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 5. Nos diz assim, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque e o da mulher Noemi. E Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Que tentativa de fuga frustrada, mal sucedida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por sua palavra lida, e nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, que o nosso coração também esteja aberto diante dela, para que o Senhor nos fale ao coração, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração lhe sejam nesse momento agradáveis, ó Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, o louvor e toda a adoração por sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Qual o resumo do que nós acabamos de ler? Uma família toma uma decisão errada e acaba trocando a escassez de alimentos por 3 funerais. Você trocaria escassez de alimento por 3 funerais? Um autor muito famoso, americano, ele diz o seguinte: os esforços que fazemos para escapar de nosso destino só servem para nos conduzir até ele. Você já reparou que aquilo que você teme e tenta fugir, muitas vezes te leva ao encontro dessa situação? Pelo fato de Deus ter nos dado liberdade de escolha, por que você está aqui nessa noite? Não foi porque você escolheu estar aqui? Ninguém te arrastou, ninguém te obrigou, você escolheu. E pelo fato de Deus, Ele nos dar liberdade de escolha, nós podemos muitas vezes ignorar a vontade de Deus, podemos discutir com a vontade de Deus, podemos desobedecer e até mesmo lutar contra a vontade de Deus. Mas no final, nós precisamos saber, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Nós podemos desobedecer, nós podemos lutar contra, nós podemos discutir, mas no final, a vontade de Deus sempre prevalece. Olha o que nos diz o Salmo 33:11, eu vou ler para os irmãos, diz: o plano do Senhor permanece para sempre,
e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Daniel 4:35 nos diz: ele age no exército do céu entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Jó, ele faz uma pergunta, capítulo 9, verso 4: quem já disputou com ele e ficou em paz? E ele está falando de Deus. Quem já disputou com Deus e ficou em paz? É uma pergunta retórica. Jó sabia a resposta e nós também sabemos a resposta. Qual é a resposta? Quem foi que já lutou com Deus e saiu em paz? Ninguém. Ninguém. Se nós obedecermos à vontade de Deus, tudo estará firme na nossa vida. Eu não estou dizendo que tudo estará fácil, mas se nós obedecermos à vontade de Deus, tudo estará firme. Mas se nós desobedecermos à vontade de Deus, irmãos, tudo desmorona. Por que a sociedade hoje está desmoronando? Por que famílias estão desmoronando? Por que casamentos estão desmoronando? Por que filhos estão desmoronando? Porque estão desobedecendo à vontade de Deus. Essa verdade, ela está muito bem ilustrada aqui nas experiências de Elimeleque e sua esposa e seus 2 filhos. O que Ruth, capítulo 1, nos mostra? Ele nos mostra 3 erros que nós devemos evitar ao tratar dos problemas e provações da vida. É isso que nós somos ensinados aqui. Ele nos mostra 3 erros que nós precisamos evitar a todo custo enquanto nós lidamos com as provações da vida. E nessa noite nós vamos ver o primeiro erro a ser evitado: a incredulidade durante os momentos de provação. Por quê? Porque a incredulidade, ela conduz à tentativa frustrada de tentar fugir dos próprios problemas. E nós vamos ver como. Esses 5 primeiros versículos nos mostram isso. A incredulidade, ela conduz à tentativa frustrada de tentar fugir dos próprios problemas. Como é que a narrativa começa? A narrativa começa nos dando uma visão panorâmica da época em que essa história acontece. Então o versículo 1 começa dizendo o seguinte: na época em que os juízes governavam. E nós acabamos de fazer a exposição do livro de Juízes, nós vimos como era essa época. A vida, ela não era fácil naquela época. E por que a vida não era fácil naquela época? Por causa, sobretudo, de uma afirmação que é repetida 3 vezes, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, e eu vou ler para os irmãos. Capítulo 17 de Juízes, verso 6, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então o livro de Juízes é a história de Israel em um dos seus pontos mais baixos na história. Alguém descreveu o livro de Juízes como uma espiral descendente da nação de Israel, e ela chegou a um dos pontos mais baixos na história. O livro de Juízes é um registro de divisão, crueldade, apostasia, guerra civil, vergonha nacional. E nós podemos pensar: mas essa foi a história de Israel lá atrás. Será? Em termos espirituais, irmãos, nossa vida, ela se parece muito com alguns aspectos, alguns elementos do livro de Juízes. Porque não há rei em Israel e continuará não havendo rei em Israel. O rei foi rejeitado. Eles disseram: crucifica-o, não é o nosso rei, nós não temos rei sobre nós. E Deus,
hoje em dia, ele continua sendo rejeitado pela nossa sociedade, assim como ele foi rejeitado como rei em Israel, porque assim como Israel no passado, muitos do povo de Deus, eu não estou falando do mundo, muitos dentre o povo de Deus levam uma vida de incredulidade. Como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa, pastor? Como é que o povo de Deus vive uma vida de incredulidade? Como que a incredulidade se manifesta? Na desobediência, e não desfrutam das bênçãos de Deus. Qual o contrário prático de fé? É desobediência. Então desobediência é sinônimo de incredulidade, e aí não desfrutam das bênçãos de Deus. É incrível como uma história de amor tão bela quanto a que é narrada no livro de Ruth, ela pode se passar num período tão terrível da história de Israel, período de tanta calamidade, mas não é o que acontece hoje em dia também? Nós vivemos tempos conturbados a nível nacional e a nível internacional. Os dias são difíceis. Nós vivemos dias de declínio moral, vivemos em meio a dificuldades de todo tipo, moral, social, política, todo tipo. Mas Deus, mesmo assim, Ele ama esse mundo perdido e Ele está à procura de uma noiva. Se parece muito com esse livro. Apesar de toda a aflição que nos é transmitida através das manchetes de jornais, através de toda a aflição que nós encontramos dos perigos do mundo que nós vivemos, nas ruas, nós podemos estar certos de que Deus ainda ama o mundo, Deus ainda deseja salvar pecadores. Então, por mais difíceis que sejam os tempos, irmãos, por mais difíceis que sejam os dias que nós estamos vivendo, ao conhecer Jesus Cristo como Salvador, nós passamos a fazer parte de uma linda história de amor. É o que vai acontecer aqui nesse livro. Não importa o quanto esse mundo está um lugar terrível para se viver, a partir do momento que nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a viver uma linda história de amor. Mas o livro de Ruth, ele não é só uma história de amor. Ruth também é uma história de colheita. Durante essa época sombria de Israel, Deus procurava uma noiva, mas Ele também ceifava. Sem dúvida, Israel estava colhendo os frutos da desobediência. O que é que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 6? Não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então Israel estava ceifando os frutos da sua desobediência, mas Deus estava produzindo ao mesmo tempo o fruto do Espírito na vida de Noemi e na vida de Ruth. Que coisa maravilhosa! Enquanto uma multidão estava colhendo frutos da desobediência, Deus estava gerando fruto do Espírito na vida de outros. Em nosso tempo, irmãos, o Senhor está buscando uma ceifa, e Ele está nos chamando para trabalharmos como seus ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara para que levante trabalhadores para a sua seara. Hoje os campos estão brancos para a ceifa, mas os trabalhadores ainda são poucos. E nós podemos nos entusiasmar ou empolgar, dizendo: olha, as igrejas estão cheias, está movimentado, o negócio está bombando por aí, como? Mas os trabalhadores são poucos. Talvez haja um número grande de espectadores, mas as palavras de Jesus ainda são as mesmas: os trabalhadores são poucos. Tendo visto a época
vamos pensar um pouco na curiosidade sobre o lugar. Olha aí, prosseguindo o versículo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de onde? Belém de Judá. Que coisa estranha. Haver escassez de alimento exatamente em Belém, né? Por quê? Pastor, o que tem de estranho de faltar comida em Belém? A palavra Belém significa casa do pão, Bet-Salém. É por isso que o pão da vida veio de lá. No Antigo Testamento, muitas vezes, irmãos, a fome era evidência da disciplina de Deus por seu povo haver pecado contra ele. Deus já havia advertido que seria assim. Nós podemos ver em Levítico 26, Deuteronômio 28, Deus dizendo que haveria disciplina, fome, por causa da desobediência. No tempo dos juízes, Israel, vez após vez, se afastou de Deus, adorou os ídolos das nações pagãs ao seu redor, e Deus teve que disciplinar seu povo. Nós vimos Juízes capítulo 2, o motivo dessa disciplina. Até mesmo em Belém, aqueles que eram tementes a Deus, eles tiveram de sofrer por causa dos ímpios. Às vezes você procura viver uma vida justa, piedosa, na presença de Deus, mas a disciplina te alcança, porque Deus está disciplinando o corpo dele, a igreja dele. E às vezes, de alguma maneira, você é afetado por causa dessa disciplina. Deus, ele envia fome, e aí? Os justos, os piedosos também são afetados por causa disso, mas permanecem firmes. E agora nós vamos ver qual foi a decisão que essa família toma, ainda no verso 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá, olha a decisão, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. Irmãos, quando os problemas surgem, nós temos pelo menos 3 possibilidades. Nós podemos adotar qualquer uma das 3 possibilidades. A primeira possibilidade é suportar os problemas. Segunda possibilidade, fugir dos problemas. E a terceira possibilidade é usá-los em nosso favor. Pensa um pouquinho aí, o que você costuma fazer diante dos problemas? Você suporta? Você foge? Ou você utiliza para o seu favor? Se nós apenas suportamos as provações, irmãos, elas passam a nos dominar, e a tendência é nos tornarmos crentes amargos, crentes endurecidos. Às vezes você olha para alguém e você sabe que ele é um crente fiel, mas ainda assim ele é uma pessoa amargurada, endurecido no seu coração, porque ele simplesmente suporta as provações. Se nós tentamos escapar de nossas provações, é bem provável que nós percamos de ver Deus cumprindo os seus propósitos na nossa vida através delas. Deus, ele está usando as provações para fazer algo em nós, mas nós fugimos, então nós deixamos de ver o que Deus tem a fazer. Agora, se nós aprendemos a usar a provação em nosso favor, elas nos servem, elas nos beneficiam, e Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e para a sua glória. Nós cumprimos o papel de glorificar a Deus em nossa existência tão breve nesse mundo. Elimeleque tomou a decisão errada quando ele decidiu deixar a sua terra, o seu lar.
E o que tornou essa decisão tão errada? Nós temos aqui alguns fatores que nos mostram que essa decisão foi muito errada. Vamos ler de novo o verso 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O que fez com que essa decisão fosse errada? Primeiro, ele viveu pelas aparências e não pela fé. Abraão, ele cometeu o mesmo erro quando ele se deparou com a fome na terra prometida. Gênesis 12 nos fala sobre isso. Deus o mandou para lá, mas havendo fome na terra, o que Abraão faz? Em vez de esperar que Deus lhe dissesse o que ele deveria fazer, ele foge para o Egito. E ele se mete em muitos problemas no Egito. Nós sabemos que ele precisou mentir lá. E Deus, que o havia levantado para ser uma bênção, e diz: olha, você será uma bênção. O que o rei do Egito disse para ele, quando descobriu toda a sua mentira e o mal que ele trouxe sobre eles? Falou: moço, por favor, vá embora, pega as suas coisas e vai para longe de nós. Ou seja, você só trouxe problema para nós. Então, isso nos ensina, meus irmãos, que não importa o quanto sejam difíceis as circunstâncias, o lugar mais seguro, o melhor lugar para nós estarmos é dentro da vontade de Deus. Ainda que no meio há escassez, é melhor estar dentro da vontade de Deus, na escassez, na terra prometida, do que descer para o Egito em desobediência, fora da vontade de Deus, onde há fartura de coisas. É muito fácil nós dizermos como o rei Davi, ele diz no Salmo 55:6, quem me dera ter asas como pomba, eu voaria e encontraria descanso. Às vezes nós queremos fugir dos problemas. Eu vou confessar para vocês, baixinho, eu já falei isso. Quem me dera ter asas de pomba, eu voaria agora. Não é assim que a gente sente de vez em quando? Quem quer ter asa de pomba aqui? Não precisa falar não, fica só para você. Mas eu vou te contar uma coisa, olha, é bem mais sábio do que ter asas de pomba. É bem mais sábio firmar-se nas promessas de Isaías 40:31. Quais são as promessas de Isaías 40:31? Esperar no Senhor, que Ele nos dará asas como águia. E pela fé, nós podemos então elevar-nos bem acima das tempestades da vida. Asas de pomba não levam só até ali, mas as asas como de águia nos levam para além das tempestades. E como é que isso é alcançado? Esperando em Deus. É impossível fugir dos seus problemas. Quanto antes você se convencer disso, melhor será para a sua vida. É impossível fugir dos seus problemas. E como é que nós podemos viver pela fé, pastor, e não viver de aparências como Elimeleque fez? Crendo nas promessas de Deus. E o que significa viver crendo nas promessas de Deus? Significa viver obedecendo a palavra de Deus. Não importa o que nós vemos, o que nós sentimos, e apesar do que possa acontecer. Nós vivemos pela fé quando cremos nas promessas de Deus e obedecemos a palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Viver pela fé é entregar-se ao Senhor, é confiar plenamente que Ele irá suprir todas as nossas necessidades.
Mas daí nós não cremos, nós retemos, nós recuamos e não podemos experimentar as bênçãos de Deus. Nossa vida pela fé, irmãos, ela glorifica a Deus, ela testemunha a um mundo perdido e constrói em nós um caráter cristão. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, e essa vida que obedece a Deus, glorifica a Deus, testemunha desse Deus, fortalece o nosso caráter. Deus, Ele ordenou: o justo viverá pela sua fé. Ele diz isso em Abacuque, Ele diz isso em Romanos, Ele diz isso em Gálatas, Ele diz isso em Hebreus. Mas quando nós nos recusamos a confiar nele, nós estamos diante de todo mundo, chamando Deus de mentiroso, e desonramos o Senhor. Existe a sabedoria desse mundo, irmãos, e a sabedoria desse mundo conduz à tristeza, conduz à loucura. E existe a sabedoria de Deus, que parece loucura para o mundo, mas conduz às bênçãos de Deus. Está vendo a contradição? A sabedoria do mundo conduz à loucura e à tristeza, mas a sabedoria de Deus, que parece loucura para o mundo, conduz às bênçãos. Isaías 5:21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. O que mais que mostra que essa decisão de Elimeleque foi uma decisão errada? Ele se concentrou nas necessidades físicas, não nas espirituais. Para ele, forrar o estômago era melhor do que alimentar a alma. Sem dúvida, o desejo de um marido, o desejo de um pai é prover para sua esposa, é prover para sua família. Não há dúvida quanto a isso. Mas um pai, ele não pode fazer isso de maneira que ele venha perder as bênçãos de Deus. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, sua primeira tentação foi sugerir que Jesus matasse a sua fome em vez de agradar ao Pai. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Coisa maravilhosa. Uma das mentiras prediletas do diabo é: afinal de contas você tem que sobreviver, ué. É ou não é? O que tem? Você não tem que sobreviver? Mas Atos 17:28, irmãos, diz que é em Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos. Não é no pão. Deus é capaz de cuidar de nós, irmão. Vale a pena olhar de novo para o testemunho de Davi, Salmo 37:25. Já fui moço, e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ao ver-se diante de um futuro ameaçador, o apóstolo Paulo, ele testemunhou, Atos 20:24, ele diz: em nada considero minha vida como preciosa. Nada. Em tempos de dificuldade, irmãos, se nós morrermos para nós mesmos e colocarmos em primeiro lugar a vontade de Deus, conforme Jesus nos diz que devemos fazer, Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas necessárias vos serão acrescentadas. Se nós fazemos isso,
nós podemos estar certos de que ou Deus retirará as dificuldades, ou Ele estará conosco até o final, enquanto nós passarmos por essas dificuldades. Ele estará conosco. Terceira razão nos leva a entender o erro dessa decisão de Elimeleque, é que ele honrou o inimigo, não o Senhor. Quem nós honramos com nossas decisões, irmãos? Olha o que diz o verso 2, depois de tudo que nós já vimos no verso 1. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Quando Elimeleque com a sua família se desloca 80 quilômetros para dentro de Moabe, e eles viajavam a pé naquela época, era uma longa distância a ser percorrida. Moabe, território vizinho de Israel. Elimeleque e sua família, ao mesmo tempo que eles estavam adentrando em Moabe tão profundamente, ou tão ao interior, ao mesmo tempo eles abandonaram a terra do povo de Deus em troca pela terra do povo inimigo de Deus, e inimigo do povo de Deus. Eles trocaram de lado, deixaram a terra do povo de Deus para viver na terra dos inimigos do povo de Deus. Os moabitas, eles eram descendentes de quem? Vocês se lembram? De Ló, fruto daquele incesto de Ló com a sua filha mais velha. Os moabitas surgiram aí. Eles eram inimigos de Israel pela maneira como eles haviam tratado Israel durante a jornada do povo do Egito à terra de Canaã. Moabe havia invadido Israel, governado sobre o povo durante 18 anos. Juízes 3 nos mostra a invasão de Moabe e a opressão de Moabe sobre Israel. Então por que Elimeleque foi buscar ajuda nos moabitas, irmãos? Onde é que nós buscamos ajuda, irmãos? Moabe é descrito como um povo orgulhoso. Isaías 16:6 diz: ouvimos da soberba de Moabe, da soberba exagerada, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor. Não é um retrato do mundo que nós vivemos? Quantos crentes têm ido atrás da ajuda do mundo? Além de ser relatada como um povo orgulhoso, uma nação orgulhosa, também um povo desprezado por Deus. Olha, Salmo 68, Moabe é minha bacia de lavar, Deus está dizendo. É um retrato de uma nação humilhada, lavando os pés dos soldados que a conquistaram. E tendo visto a decisão errada, o que se segue é uma decisão errada? Consequências. Se você se esquecer de tudo que você ouviu aqui hoje, lembre-se pelo menos de uma coisa: você tem liberdade para fazer suas escolhas, mas uma vez que você escolhe, você não pode mais escolher as consequências. Você pode escolher o que você quiser, mas você não pode determinar as consequências ou escolher. Olha dos versos 3 a 5, irmãos. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos,
e sem o marido. Elimelec. O nome Elimelec significa meu Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Mas o Senhor não era rei na vida de Elimelec, só tinha um nome. Ele deixou Deus completamente fora das suas decisões. Como que Deus é rei, se Deus ficou fora das suas decisões? Ele fez uma escolha fora da vontade de Deus, morar em Moabe, o que levou a outro equívoco quando seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth, capítulo 4 vai dizer isso, verso 10, e Quilion naturalmente se casou com Orfa. Os israelitas, eles eram proibidos de casar com mulheres gentias, principalmente mulheres amonitas e moabitas. Está muito claro, Deuteronômio 7, Esdras 9. Por quê? Foram as mulheres moabitas que no tempo de Moisés seduziram os homens israelitas e os conduziram à imoralidade, à idolatria, o que resultou na morte de 24.000 pessoas de Israel. Números 25. Lembram-se que o rei de Moabe chamou Balaão para amaldiçoar, e ele não conseguia? Quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. E não tendo conseguido, o que Balaão fez? Ele chamou o rei de Moabe e falou assim: ó, amaldiçoar eu não posso, mas eu quero pagamento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar como que você vai fazer Israel ser derrotado. Você vai mandar suas donzelas seduzirem seus homens, e eles então serão arrastados aos seus deuses, e o favor de Deus se afastará deles. E essa foi uma tragédia para Israel. Elimeleque e sua família haviam fugido para Moabe na tentativa de escapar da fome, mas ainda assim, os 3 homens acabaram morrendo naquele lugar. Por que a gente quer se afastar da fome? Não é para não morrer de fome? Eles foram para Moabe fugindo da fome, mas lá morreram. A família havia planejado morar um tempo em Moabe. É assim que começa a narrativa. Mas no versículo 4 nós vimos que eles ficaram lá 10 anos. 10 anos não é um tempo, não é uma temporada, não. No final dessa década de desobediência, o que sobrou? Sobraram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas numa terra pagã. Nada mais. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 1. Noemi vai dizer: na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Essas são as tristes consequências da incredulidade. Mas Deus está no controle da história. É impossível fugir dos problemas. É isso que esse texto quer nos ensinar. É impossível. Não há como evitar de levar conosco a causa fundamental da maioria dos nossos problemas. E o que é que nós não podemos evitar de levar conosco, pastor? Que é a maioria de nossos problemas: um coração incrédulo e desobediente. Essa é a maioria dos nossos problemas. E enquanto nós conservarmos um coração incrédulo que conduz à desobediência, nossos problemas estarão presentes aqui. Você pode estar em Montes Claros, você pode estar em Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa, o lugar que você quiser morar, Havaí, Londres, Chicago, Nova York, Tóquio. O coração incrédulo
e desobediente estará junto. Um escritor cristão, ele diz o seguinte: quase todos começamos com os problemas externos maiores e nos esquecemos dos problemas internos. E ele diz: um homem deve descobrir qual é o grande mal do seu coração antes de ser capaz de resolver os seus problemas. Um homem deve ser capaz de descobrir qual é o grande mal do seu coração antes de ser capaz de resolver suas dificuldades. O Senhor nos abençoe. Essa história ela terá uma virada, mas é assim que ela começa. E talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida, de pressões, de dúvidas, e essas pressões, essas dúvidas podem estar te levando a tomar decisões erradas. A palavra de Deus está dizendo para você hoje: cuidado, espera um pouco, pense bastante no que você está para fazer. É o certo? Acabamos de ver que não. Não é vantagem alguma trocar escassez de fome por 3 funerais. Há muita gente trocando crises conjugais por problemas maiores. Há muita gente que está trocando salários que não são tão bons assim por problemas maiores. Há muita gente que está trocando a paz, o descanso, a segurança que só Deus pode dar por problemas muito grandes. Que Deus abra o nosso coração e nos mostre a grandeza das bênçãos que Ele tem a fazer em nós. Não tome decisão errada. Deus nos abençoe. Marcelo, ore por nós, por favor.